Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, cumprimento também os serviços. Quero cumprimentar o Sr. Coronel Penha Gonçalves, coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, e também o Sr. Tenente-Coronel Pedro Dias, aqui presente. Vamos dar início aos trabalhos desta comissão com a audição a requerimento do Partido Socialista, da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, sobre o lema em que o assunto que consta é sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso, designadamente sobre o contributo deste processo para o número de mortes evitáveis e sobre as estratégias para garantir o sucesso da vacinação no futuro. Como sabem, há uma grelha de tempos. Julgo que deram informação também ao Sr. Coronel. A primeira ronda, o Grupo Parlamentar requerente do Partido Socialista dispõe de 4 minutos para uma resposta direta de 4 minutos e depois cada Grupo Parlamentar dispõe de 4 minutos para uma resposta em conjunto que andará à volta dos 20 minutos, naturalmente. Depois uma segunda ronda de 1 minuto com uma resposta em conjunto. Estamos, portanto, esclarecidos e vamos dar início a esta audição. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Coronel Penha Gonçalves, o Sr. Coronel Pedro Dias e todos os presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou a audição ao Sr. Coordenador da Task Force para o plano de vacinação porque consideramos pertinente ouvir o responsável da Task Force sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso e ainda pela relevância da vacinação no número de mortes evitáveis. Passaram mais de 2 anos e meio desde que começaram a ser administradas as primeiras vacinas contra a Covid-19 em Portugal e desde então foram administradas mais de 26 milhões de doses de vacinas. Foi um processo que passou por várias fases, sofreu ajustes e enfrentou alguns percalços devido a falhas de entregas iniciais, mas elevou Portugal ao nível de um país com a maior taxa de vacinação, dada a elevada adesão dos portugueses à inoculação. Numa fase inicial, a prioridade foi vacinar os profissionais de saúde que estavam diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, bem como os trabalhadores e residentes em lares e instituições similares e profissionais internados em unidades de cuidados continuados. Seguiram-se os idosos com mais de 80 anos e as pessoas entre os 50 e 79 anos com comorbilidades graves, como por exemplo insuficiência cardíaca, doença coronária, entre outras. E um dos maiores desafios enfrentados no primeiro trimestre de 2021 por todos os agentes envolvidos foi a capacidade de agendamento de milhões de pessoas, o que obrigou os serviços partilhados do Ministério da Saúde a um enorme e permanente esforço de atualização dos seus processos, bem como ao desenvolvimento de novas soluções web e centralizadas, com as inerentes dificuldades de um processo que estava a decorrer em tempo real. Nesse sentido, foi possível evoluir de uma fase em que o agendamento era efetuado por chamada telefónica, implicando um número significativo de recursos humanos, para uma marcação em massa e de forma controlada, através de SMS, do autoagendamento e da modalidade Casa Aberta, que passou posteriormente a dispor de um sistema de senhas digitais. E porque a vacinação continua a ter um efeito protetor, é relevante a importância da continuação deste processo de vacinação. Assim, esta última fase começou a 7 de setembro e, segundo os dados da DGS, já foram administradas mais de 3 milhões de doses de vacinas, maioritariamente aos grupos elegíveis prioritários, acima dos 50 anos de idade, o que contribui para mitigar o impacto da doença grave nos grupos de maior risco. A dose de reforço está também disponível para os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos. E apesar dos esforços de todos e da estratégia desenvolvida, há uma unanimidade em considerar que todo este processo foi possível pela dedicação incansável e profissional de todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, quer na distribuição, no transporte, no agendamento, na preparação e na inoculação das vacinas, em especial as equipas de saúde, auxiliares e voluntários dos centros de vacinação Covid-19, dos autarcas e, não menos importante, a adesão massiva por parte da população portuguesa a este processo de vacinação, tal como podemos verificar através de vários estudos comparativos a nível internacional,
o dado que faz a diferença é que Portugal adquiriu ao longo de décadas uma cultura de vacinação. Essa cultura de vacinação adquirida pela confiança que a população portuguesa tem no Serviço Nacional de Saúde e no processo de vacinação é um dos maiores objetivos no ponto de vista da saúde pública que o país dispõe e que permitiu que todo este processo fosse tão bem sucedido como se veio a demonstrar. Portugal, com larga tradição em campanhas de vacinação, demonstrou ao mundo que possui uma sociedade com maturidade esclarecida e que confia na ciência. Chegados a este ponto e face aos dados conhecidos sobre a evolução da pandemia Covid-19, consideramos de todo o interesse desta Comissão Parlamentar ter um ponto de situação sobre o processo de vacinação em curso e mortes evitáveis, direta e indiretamente, pelas vacinas contra a Covid-19 e bem como de que forma se perspectiva para que as pessoas continuem a vacinar-se na campanha outono-inverno. Sabemos também que, neste momento, as vacinas também são da responsabilidade dos centros de saúde, contudo, gostaríamos também de saber a opinião do Sr. Coordenador e agradecer-lhe a sua presença por estar aqui nesta Comissão Parlamentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, pelas suas perguntas. Passo a palavra para 4 minutos de resposta ao Sr. Coronel Penha Gonçalves. Faça favor, Sr. Coronel. 4 minutos. Muito obrigado. Eu queria começar por endereçar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, agradecer a oportunidade para estar aqui e, enfim, prestar todos os esclarecimentos que me forem possíveis. Eu, se calhar, ia fazer, assim, num minuto muito breve, um resumo de tudo o que se passou para termos a ideia de todo o processo. Portanto, é um processo que começa em dezembro de 2001, em dezembro de 2000, 27 de dezembro de 2000 e tem decorrido de forma mais ou menos contínua até o momento e irá continuar. Muito brevemente, também dizer, e para fazer uma pequena correção, entre esse tempo da primeira onda, onde a Task Force entrou, que creio que foi em fevereiro de 2021, até setembro de 2021, até ao final de setembro de 2021, realmente o nome legal, vamos dizer assim, dos militares que estiveram envolvidos nisto era realmente a Task Force para a Vacinação. A partir desse momento, a partir de setembro de 21, e eu só digo isto para esclarecimento, a organização chama-se Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde para a Vacinação. Pronto, esse é um pormenor, mas é para fazer esta diferença. E então, fazendo um resumo daquilo que se tem passado, portanto, a primeira fase de vacinação, que nós chamamos a vacinação primária, ocorreu entre dezembro de 2020 e setembro de 2021 e vacinou 9.350.000 pessoas, que corresponde a 9,4% da população, 9,4,9% da população total portuguesa. E depois nós entramos, a partir de setembro de 2021, naquilo que nós chamamos a primeira dose de reforço. Essa dose de reforço era direcionada para pessoas com mais de 18 anos e vacinámos 80% dessa população, correspondendo a 6.680.000 pessoas. Também nessa fase da primeira dose de reforço iniciou-se a vacinação pediátrica, em que se vacinaram crianças entre os 5 e os 11 anos e iniciaram essa vacinação cerca de 60% das crianças nessa faixa etária, correspondente a 375.000 crianças. A segunda dose de reforço foi iniciada mais ou menos por esta altura, o ano passado, correu entre maio e junho e dedicava-se às pessoas que tinham mais de 80 anos, 80 ou mais anos, assim é que é. E nessa altura foram vacinadas 72,4% desta população, ou seja, cerca de 500.000 pessoas. A partir deste momento, entrou-se numa lógica de vacinação sazonal, associando a vacinação da Covid à vacinação da gripe. Isso começou no ano passado, começou no dia 7 de setembro, como foi aqui afirmado, e durante esse processo nós vacinámos, e agora tenho que recorrer aqui a outros números, cerca de 64% da população com mais de 50 anos, correspondendo a 3.078.000 pessoas. Isto para dar um panorama daquilo que aconteceu e brevemente termos a noção de que este é um processo faseado, está em evolução, e a própria, digamos assim, normalização do processo está em curso, e essa normalização do processo inclui uma passagem das competências
deste núcleo de coordenação, que era essencialmente constituído por militares, para ser internalizado agora nas estruturas do Ministério da Saúde, e isso é um processo que estamos agora a iniciar. E eu não sei se houve alguma pergunta a que não tenha respondido, mas estarei ao dispor depois para responder. Muito obrigado, Sr. Coronel Penha Gonçalves. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Coronel, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. E, de facto, é sempre emocionante recordar a pandemia, recordar o esforço bravo que tivemos no país, desde os agentes políticos, mas sobretudo dos agentes de saúde pública e dos profissionais de saúde, e aproveitar também para voltar a saudar aquele que foi o trabalho incansável e o esforço incansável e o sacrifício destes profissionais. De facto, é importante olhar para trás, perceber o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que nos poderá ajudar a perspectivar o futuro, mas também, na verdade, esta audição que o Partido Socialista pediu já em março acaba por ser bastante extemporânea. No entanto, em respeito à presença dos Srs. Coronéis hoje aqui, acho que nos cabe fazer aqui uma reflexão que pode ajudar também na eventualidade de ocorrer outra pandemia. Esperemos que essa não seja o desidrato nem o desígnio futuro. Não podemos deixar de reconhecer que esta vacinação teve uma importância cabal na redução da mortalidade. Nós tínhamos, no início de 2021, mais de 300 mortes por dia e hoje temos um número residual de óbitos por Covid-19 e sabemos, e a ciência assim também nos ajudou a comprovar que a vacinação era demasiado importante. Mas depois, politicamente falando, também temos que dar aqui um puxão de orelhas ao Partido Socialista, que quando quis organizar o processo de vacinação, foi aos seus quadros internos e percebeu que não era por ali o caminho. Ou seja, o Partido Socialista, quando foi buscar o Sr. Ex-Secretário de Estado, o professor Francisco Ramos, cometeu um erro porque não conseguiu levar a bom porto este processo de vacinação e depois teve que recorrer a uma task force brilhantemente liderada também por agentes militares. É importante perceber que estamos agora em junho de 2023 e que ainda há pessoas que não sabem o que é feito da Task Force. Eu relembro-me que nos últimos dias falei com alguns médicos de saúde pública, algumas unidades de saúde pública que me disseram taxativamente que a Task Force desapareceu sem deixar qualquer informação ou qualquer rastro. E neste momento estamos a gerir localmente de acordo com a norma vigente, sem termos recebido qualquer informação da Task Force. Em 3 de novembro de 2021, o Sr. Almirante Gouveia Melo também deu uma entrevista que diz: a missão acabou, a Task Force foi extinta, mas seria útil ter alguém a dirigir o processo da terceira dose. A minha primeira questão, depois de termos este processo de saída do Secretário de Estado Francisco Ramos, que não teve capacidade para liderar este processo, depois de termos um processo que me parece ter corrido bem, com a vossa ajuda, e desta frase do Almirante Gouveia Melo, a minha primeira pergunta é se temos que duvidar da gestão pública, não é? Se temos que duvidar da gestão pública, se é preciso recorrer, ou se o PS fez bem em recorrer a entidades fora do seu círculo de militantes para conseguir resolver um problema. E depois, se calhar, Sr. Presidente, também para terminar, ter aqui algumas questões mais procedimentais, mais processuais, para perceber o que é que, também de que forma é que podemos ajudar este Governo a tomar melhores decisões.
Como é que esta Task Force organizou a logística de distribuição de vacinas em todo o país? Quais foram os principais desafios enfrentados no planeamento e na organização? Como é que correu a colaboração com as entidades governamentais e com as instituições de saúde? Que avaliação é que fazem em relação ao desperdício das doses, que foi um tema muito falado? E depois, só para concluir, Sr. Presidente, há aqui um tema que nos interessa muito, porque temos dito muitas vezes que faltam dados em saúde, que nós não temos dados. E em relação aos sistemas de informação, que avaliação é que fazem dos sistemas de informação das instituições públicas? Que avaliação é que fazem da interoperabilidade dos dados? E se eles foram ou não importantes para garantir a efetividade deste processo? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Para usar a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Coronel Penha Gonçalves, Sr. Coronel Pedro Dias, bem-vindos a esta comissão como representantes do núcleo, ou dirigentes do núcleo de apoio para a vacinação. E a primeira palavra que eu quero deixar é não só a todos os homens e mulheres que representam do Exército Português, mas também aos profissionais e às equipas nas mais diversas áreas que prestaram um serviço público irrepreensível, com muito sacrifício pessoal, durante as diferentes fases da pandemia da Covid-19 e que devem aqui ser reconhecidos. A minha primeira palavra vai para eles. Depois, Sr. Coronel, a minha segunda palavra vai também, como fez o Sr. Coronel propriamente no início, de fazer um pouco a linha do tempo desta Task Force. E nós não nos esquecemos que em fevereiro de 2021 se demitiu o Dr. Francisco Ventura Ramos por irregularidades detectadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde e, na altura, também existiam vários escândalos na seleção de alguns políticos próximos, mais ou menos próximos a algumas instituições governativas, a algumas câmaras e a alguns partidos, nomeadamente o Partido Socialista, e que, de facto, na altura, o André Ventura, o líder do Partido Chega, afirmou aqui no plenário da Assembleia da República que Francisco Ramos tinha demitido porque queria poupar o governo de uma grande vergonha para que não nomeasse um substituto pelo cartão de militante e sim pela competência. E foi aí que entrou o Exército, também expondo um bocadinho a incapacidade da DGS, do Ministério da Saúde e até do próprio Governo, e então o Governo teve que deitar mão do Exército, que sabemos nós que é especialista em logística, e, portanto, deitou mão da instituição militar, do Exército e da Marinha, da Armada, nomeadamente do Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo, que veio então colocar as coisas no seu devido sítio. Depois, em setembro de 2021, o Sr. Coronel Carlos Penha Gonçalves foi nomeado pelo foi nomeado pelo responsável também por este núcleo de apoio à vacinação. Colocou como objetivo a institucionalização de normas e a simplificação dos sistemas. O Sr. Coronel é, como eu, licenciado em Medicina Veterinária. Eu reconheço nesta profissão uma enorme sapiência na epidemiologia e naquilo que é a saúde pública e, portanto, sabemos como avaliar estas situações. Mas o que é verdade é que Portugal encomendou entre 2020 e 2023 61,7 milhões de doses de vacinas, quase 62 milhões de doses de vacinas. E chegámos mesmo a outubro de 2021 com 85% da população portuguesa vacinada. No entanto, ao mesmo tempo que se compravam por vários milhões de euros estas vacinas e também muitos equipamentos, como nomeadamente equipamentos de proteção pessoal, ventiladores e etc., ao mesmo tempo íamos sabendo de um enorme escorreganço nos orçamentos, nomeadamente até em algumas obras de hospitais militares que implicavam alguns dirigentes do Partido Socialista que hoje estão em cargos ministeriais. Por isso mesmo, nesta comissão, no dia 11 de maio, nós apresentámos um requerimento para, aliás, nesta Assembleia da República, apresentámos um requerimento para chamar a DGS para saber porque é que tinham sido desperdiçados 3,5 milhões de vacinas e foi chumbado pelo Partido Socialista. Também em setembro de 2022, o Partido Chega que tinha requerido nesta Assembleia uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da pandemia e também foi chumbado pelo Partido Socialista. E, portanto, eu gostava de aproveitar aqui a vossa presença para nos
contar porque é que, de facto, foram desperdiçados 3,5 milhões de vacinas que custaram muito caro aos bolsos dos portugueses. Foram entregues cerca de 40 milhões de 61,7 milhões de doses encomendadas. E, portanto, como é que estamos neste caso e se no futuro vai ser salvaguardado o desperdício de vacinas. Queria também, para terminar, Sr. Presidente, só falar nas reações adversas. Existiram 39.135 notificações de reações adversas, 8.500 muito graves e 142 óbitos, ou seja, 142 pessoas morreram por uma reação adversa da vacina de Covid-19. Gostava de saber como é a sua avaliação neste desidrato. Existem outras coisas que também correram menos bem, mas guardarei para a segunda ronda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Sr. Coronel Penha Gonçalves e, na sua pessoa, também cumprimentar e saudar e de certa forma, também valorizar aquilo que tem sido o trabalho do grupo que Vossa Excelência tem liderado, o Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde para a vacinação da Covid-19. É evidente, já ficou aqui bastante claro nas palavras de Vossa Excelência, toda a evolução do processo, fases distintas, problemas também distintos em função da própria evolução da doença, que agora, felizmente, está num nível perfeitamente controlado em termos da circulação comunitária. Mas não posso deixar de referir que todo o processo, o nosso país e um pouco por toda a União Europeia, estivemos expostos àquela que é o comportamento das multinacionais que vivem do negócio da doença. Nós sempre tivemos uma palavra de valorização da saúde pública e da proteção da vida, ao contrário da posição e da postura que tem sido manifestada pelas multinacionais, e falamos, de facto, de um punhado de multinacionais que tiveram neste processo da vacinação um comportamento que é bastante criticável. Aliás, sem riscos nenhuns, financiados os estudos, as investigações, as compras antecipadas, financiadas até os seguros de risco, compras que nós assistimos, que depois viemos a perceber que foram algumas delas temporâneas ou mais pressionadas pela própria indústria. Enfim, tudo isso nós tivemos essa crítica e, nesse sentido, neste momento também importa fazer uma avaliação. Ou seja, neste momento nós confrontamos-nos com um processo em que vêm notícias de que foram desperdiçadas vacinas. Quero com isto dizer que Portugal, e reconhecer que Portugal é dos países com menor taxa de desperdício, um dos países com menor taxa de desperdício da União Europeia. No entanto, não podemos deixar de alertar para o facto de todas estas situações recaem sempre os custos sobre os próprios países e a indústria farmacêutica não assume aqui responsabilidades nenhumas. Naturalmente que estes desperdícios não resultam de um processo da responsabilidade dos profissionais, resultam da utilização que, passado o prazo de validade, 9 meses, na fase de congelação, naturalmente que as vacinas atingem não podem ser depois administradas. E a verdade é que nós estamos numa situação em que é preciso também questionar outra questão, que tem a ver com o facto das vacinas atuais conterem variantes que imunologicamente estão mais distantes das atuais variantes em circulação. A informação que temos, e esclareça-me Vossa Excelência, é de que em outubro deste ano passaremos a ter já vacinas mais atualizadas. A questão que faço é, novamente, que garantia temos nós de que essas atualizações funcionam, nomeadamente com a responsabilidade dos laboratórios, das empresas farmacêuticas receberem as sobrantes e para essas vacinas sobrantes o que é que vai ser feito? Se há uma assunção de responsabilidade ou serão pura e simplesmente destruídas e simplesmente, ou então se continuarão a ser administradas até esgotar essas vacinas e depois só mais tarde termos direito às atualizadas.
Também este processo que o Sr. Coronel se referiu tem a ver com o processo de internalização progressiva. Nas estruturas, salvo erro, será a atividade de controlo e monitorização central, será da DGS. A questão que coloco é se a DGS tem neste momento, sendo certo que o Sr. Coronel estará a liderar também este processo de transição, se tem estruturas adequadas, suficientes, necessárias para conseguir manter também este apoio ao Ministério da Saúde. Depois, para terminar, a questão relacionada com os cuidados de saúde primários. Nós entendemos que os cuidados de saúde primários é o local próprio para ser feita as imunizações, nomeadamente a vacinação, toda ela, sendo que certo que há aqui uma preocupação que nós temos, tem a ver com as exigências que são colocadas em termos organizativos, como é que está a funcionar o sistema de convocatória e o sistema de autoagendamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Permitam-me cumprimentar o Sr. Coronel Penha Gonçalves e o Sr. Coronel Pedro Dias e agora numa resposta em bloco até 12 minutos, por favor, tenha a palavra. Perdão. Muito obrigado pelas perguntas. Eu, se calhar, começaria por esclarecer aqui o ponto atual da vacinação. Nós estamos, neste momento, a vacinar a um ritmo muito baixo. Aquilo que nós conhecíamos como o dispositivo de vacinação para vacinação massiva foi desmantelado e toda a vacinação recuperou para os cuidados de saúde primários. E ligando perguntas que me foram feitas aqui pelo Sr. Deputado Melo Lopes e pela pergunta que acabou de fazer, nós, neste momento, o nosso nível de comunicação é muito baixo com a estrutura de execução, porque o ritmo de vacinação é muito baixo e o mecanismo de agendamento que está a ser utilizado é um agendamento local. Nós continuamos a monitorizar tudo o que se está a passar, mas o mecanismo que tínhamos de um contacto semanal e às vezes bissemanal com todos os agentes que estavam a operar não se justifica neste momento estar a ocupar esse tempo de trabalho para estarmos a fazer isso e, portanto, enquanto não começarmos a preparar, digamos assim, houver justificação na preparação da próxima campanha, não retomaremos esse contacto, mas assim que for necessário, claro que todos esses mecanismos vão ser reativados. No que diz respeito, digamos assim, à organização, à coordenação e ao modo como o nosso trabalho foi, digamos assim, embebido em todo o universo da saúde, o trabalho estava organizado em 2 níveis, digamos assim, para se tentar perceber a organização. Portanto, nós trabalhávamos com os organismos centrais do Ministério da Saúde diretamente. E eu vou dizer a DGS, espero não me esquecer de nenhum, a DGS, o Infarmed, os serviços partilhados no Ministério da Saúde, os serviços de utilização comum dos hospitais, e organizávamos, digamos assim, o processo com ele e todas as condições para a execução. E depois éramos nós que servíamos de articulação para a estrutura toda de execução dos cuidados primários, portanto, as unidades não já centrais, mas regionais e locais dos cuidados de saúde primário. Portanto, fazíamos essa articulação, emanávamos as orientações e as instruções de coordenação e era assim que o processo funcionava. Neste momento, nós continuamos, e estamos agora até com mais intensidade, a interagir com os órgãos centrais na preparação da próxima campanha. E, portanto, o passo, digamos assim, de articulação com as estruturas dos cuidados primários será um passo posterior neste processo, mas que será outra vez reiniciado. Em relação às vacinas encomendadas, eu devo dizer que não estou diretamente envolvido nem nos processos de encomenda nem de recepção. A nossa competência começa a partir do momento em que as vacinas são recebidas em Portugal. E a esse respeito, os dados que nós temos é que foram recebidas em Portugal à data de ontem 43.484.000 vacinas, foram inoculadas 27.075.000 vacinas e foram doadas por diferentes mecanismos a outros países, doadas ou revendidas mais de 10 milhões de vacinas. E esta é a contabilidade, digamos assim, muito genérica que nós temos sobre as vacinas. Nós fizemos também, enfim, isto são dados do SCDC, foi uma pequena análise que eu fiz, mas que talvez seja ilustrativa, em termos de doses administradas por 100 habitantes,
e em termos europeus, Portugal é o país que vem classificado com mais doses administradas por 100 habitantes. Portanto, nós por 100 habitantes já administramos 275 doses de vacina por 100 habitantes. E os países que vêm colocados a seguir, que é a Dinamarca, a Irlanda e a Bélgica, administraram 257 doses por 100 habitantes. Portanto, é uma diferença grande e realmente eu diria que é uma boa medida da eficácia do processo. Também para referir a questão das vacinas que foram disponibilizadas e segundo os dados do ECDC, e estes dados eu estou, digamos assim, a comunicá-los como os consultei, não são dados nossos, internos, nacionais, mas Portugal não é dos países que recebeu mais vacinas por 100 habitantes. Portanto, em primeiro lugar temos a Áustria com 583, a Letónia com 484, e depois vem a Espanha, 444, e nós aparecemos em 11º lugar com 344 doses por 100 habitantes. Isto para dar uma ideia de como é que nós nos colocamos nesta questão das doses que recebemos, das doses que nos foram disponibilizadas, tendo em atenção que elas foram disponibilizadas no contexto, digamos assim, europeu, de um mecanismo europeu que eu não domino, e do qual, enfim, não conheço muitos detalhes, mas é para dar a informação, enfim, que me é possível neste tema. Eu creio que já estou a falar há muito tempo e... é tudo isso. Muito bem. Queria então também dar uma nota sobre o processo em si, quer dizer, os modos como nós lidamos com a estrutura que se encontrou. Estes processos são processos massivos a que o sistema de saúde não estava habituado a fazer, especialmente com este tipo de urgência, e tiveram que ser, digamos assim, criados ou co-criados com os serviços centrais do Ministério da Saúde, muitas ferramentas novas que nos possibilitassem fazer esse processo. A mais visível, mas há muitas outras, foi o agendamento e a convocação ativa das pessoas. E isso foi uma coisa que foi feita no nosso país, muitos países que não adotaram esse sistema, e eu creio que foi uma dos mecanismos que nos permitiu também chegar a estas taxas de vacinação. O facto das pessoas receberem no seu telefone uma chamada, enfim, uma mensagem com um dia, um local, uma hora, e dirigiam-se àquela altura e tinham lá a vacina à sua espera. Portanto, este mecanismo de chamar ativamente as pessoas foi a face visível de um trabalho um trabalho, digamos assim, ao nível dos sistemas informáticos, de interoperabilidade dos sistemas informáticos, de unificação de muitas bases de dados que estavam dispersas, e isso depois permitiu chegarmos, digamos assim, darmos este passo. O que é que eu gostaria mais de referir? Não sei se ficou aqui alguma coisa por referir. Sim, só para termos uma ideia, neste momento, nós normalmente, quando estamos em campanha, temos um dispositivo de 300 a 400 pontos de vacinação, e esses pontos, e normalmente isso dá-nos uma capacidade de cerca de 100 mil inoculações por dia, ou próximo disso. E o que estamos agora a fazer, o sistema está muito disperso, regressou aos centros de saúde, temos 700 pontos de vacinação e temos uma capacidade de 70 mil vacinas por semana. Portanto, temos mesmo digamos assim, entre fases de campanha. É mais que suficiente, porque não vacinamos 70 mil pessoas por semana, nem pouco mais ou menos. Estamos a vacinar muito abaixo disso. Porque realmente não há pessoas para vacinar, não é? Nós estamos a prolongar a campanha, mas as pessoas, a campanha basicamente acabou, estamos só a continuar a disponibilizar vacinas àquelas pessoas que não vieram no período de campanha por qualquer razão, mas que mesmo assim se queiram vacinar, não é? Portanto, o processo está a ser, digamos assim, continua aberto para essas pessoas. Em alguns casos, naquele regime ficou conhecido até por casa aberta, não é? E é essa a metodologia que estamos neste momento a seguir. Eu não sei se deixei aqui alguns comentários. Quanto às reações adversas, é um assunto técnico, não é? Eu não quero entrar muito por aqui, mas o que quero dizer é o seguinte: as vacinas que são utilizadas no plano de vacinação são utilizadas de acordo
com aquelas que são os parâmetros técnicos e científicos que balizam a sua utilização. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nós tivemos, em relação a algumas vacinas, a meio do processo, eu não sei se se recordam, limitações, por exemplo, com os estratos etários em que determinadas vacinas podiam ser usadas. Portanto, isso acontece durante o processo. E, portanto, quando há, digamos assim, a aquisição das vacinas, não há um conhecimento a priori que isso vai acontecer. E depois isso limita a utilização dessas vacinas e não as podemos utilizar e elas muitas das vezes acabam por perder o prazo por causa disso. Isso é realmente uma limitação. A outra limitação é um pouco a que referiu. À medida que as autoridades de saúde internacionais e que as autoridades nacionais vão aconselhando e pondo em norma que as vacinas adaptadas às variantes que estão em circulação são as que devem ser preferencialmente utilizadas, isso faz com que haja uma menor utilização das vacinas iniciais que nós tínhamos. Isso também depois contribui para uma difícil gestão dos prazos de validade. Portanto, há estes constrangimentos técnicos e científicos que determinam o modo como são utilizadas as vacinas e às vezes isso tem um impacto, digamos assim, na ultrapassagem dos prazos de validade das vacinas. Era esse o esclarecimento que eu queria dar. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, Sr. Coronel. Vamos então passar à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos passar a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez agradecer os contributos ao Sr. Coronel Penha Gonçalves, que nos aqui deixou sobre este processo de vacinação. E como facilmente percebemos, o PSD portanto, a direita e a extrema-direita têm sempre uma política do bota abaixo. Olham sempre para o copo vazio. Mas nós não podemos esquecer, e convém sempre que relembremos, que nós vivíamos uma pandemia que confinou o país e o mundo e que a comunidade científica conseguiu em tempo recorde uma vacina. De seguida era preciso administrar essa vacina, um processo de vacinação massivo e que naturalmente teve percalços. Mas o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista, isso é que é importante reter, foi capaz de dar resposta e encontrou respostas para os portugueses e para os cidadãos que necessitassem da vacina. E, portanto, para terminar, dizer também, relembrar o que já foi aqui dito até pelo o Sr. Deputado do PCP, que Portugal registrou uma das menores taxas de inutilização da Europa relativamente às vacinas e também era importante nós irmos ouvindo a comunidade científica e os especialistas, aquilo que têm dito nos diversos fóruns. E, ainda recentemente, um desses especialistas dizia que, embora não seja do conhecimento geral, mas na fase da pandemia tivemos metade da mortalidade do segundo melhor país europeu e tudo isto foi conseguido com medidas preventivas. Temos um SNS que dá e garante uma avaliação adequada em termos de eficiência e de segurança em todas as terapêuticas. Portanto, eu acho que são estas mensagens positivas e que nos relatam, no fundo, aquilo que é o SNS, que convém que todos nós também retenhamos desta toda a informação. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada. Sr. Presidente, peço a palavra, Sr. Presidente. O Sr. Deputado pede a palavra para... a palavra para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Uma interpelação à mesa, faz favor. Obrigado. Sr. Presidente, a Sra. Deputada Lúcia Dias disse que a extrema-direita, não sei qual é o partido que a Sra. Deputada está a chamar de extrema-direita, mas eu acho que não há nenhuma extrema-direita aqui nesta Comissão. Aliás, a Sra. Deputada sabe perfeitamente, se estaria a referir ao Partido Chega, o Partido Chega é um partido legalizado pela Constituição Portuguesa e pelo Tribunal Constitucional. Ora, a Constituição Portuguesa proíbe partidos de ideologia de extrema-direita e de ideologia fascista, portanto, se o nosso partido está legalizado é porque não é com certeza de extrema-direita. Aliás, também lhe devo recordar, e era por isso que pedi a palavra, para pedir a distribuição de uma notícia de um autarca, ex-presidente da Câmara do Cartaz, que foi condenado exatamente por ter numa reunião de Câmara chamado determinados nomes ao Partido Chega e o acórdão da senhora juíza diz exatamente que o Chega não é um partido de extrema-direita. Eu vou feita a interpelação à mesa desta notícia e agradecia que não se referisse aos partidos nesta casa como partidos de extrema-direita, porque de facto não existem. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado, a interpelação à mesa feita. Efetivamente foi aqui referido a extrema-direita, não foi referido Chega, portanto o assunto está resolvido. Muito obrigado. Vamos passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Medo Lopes, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada, pior do que saber se o copo está cheio ou se ele está meio cheio ou se está meio vazio, é o copo estar vazio e vocês continuarem a achar que o copo está cheio.
E isso é uma tendência do Partido Socialista, é estar tudo vazio e achar que está cheio, e depois levam-nos a situações menos favoráveis, como aquela que vivemos ainda em 2011 com o engenheiro José Sócrates. E por isso tem a ver com estar cheio ou estar vazio. Neste caso eram os cofres do Estado. Em relação à vacinação e à pandemia, eu há pouco esqueci-me também de ressalvar o papel dos municípios. Os municípios foram extremamente importantes nesta resposta, aliás, fundamentais, e nas visitas que fizemos, enquanto deputados, enquanto agentes políticos, nas visitas que fizemos, percebemos que se não fossem os municípios, o Estado poderia muito bem ter falhado às pessoas. E por isso é que também o PSD não é um partido de volta abaixo, é um partido que está aqui para fazer oposição e para relembrar com responsabilidade aquilo que falha no Governo. As minhas questões em termos de metodologia de trabalho não foram muito bem respondidas. Eu acredito que tenha tudo corrido muito bem, mas se nós estamos a falar do setor das Forças Armadas, se foi preciso recrutar o setor das Forças Armadas, do ambiente militar, para organismos públicos, e eu já vou terminar, Sr. Presidente, a minha questão é que diferenças é que existiam, por exemplo, na cultura organizacional, na agilidade operacional, que diferenças é que existem entre aquilo que é o ambiente militar e a gestão pública, porque isso preocupa-nos até para nós, que queremos ser governo, saber como é que, quer dizer, o que é que os militares tinham de tão bom que o Partido Socialista não conseguiu encontrar nos seus quadros internos para conseguir resolver. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Coronel, nós pensamos que deve avaliar-se o que correu bem e o que correu mal e, de facto, as razões para que nós possamos garantir na próxima emergência sanitária, que com certeza haverá, não sabemos nem onde nem o quando, mas temos que saber se estaremos prontos para a defesa da população, das instituições de saúde, da economia e dos profissionais que trabalham na linha da frente de uma forma diferente que não seja fechar toda a gente em casa e arrasar com a economia. E, a nosso ver, muitas coisas correram mal, Sr. Coronel. Primeiro, a comunicação sobre a pandemia e sobre as medidas de saúde pública nem sempre foram claras, houve confusão e houve desinformação. Houve também uma enorme falta de capacidade de teste e rastreamento numa fase inicial. Houve falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e trabalhadores essenciais, aliás, os próprios trabalhadores e profissionais na vacinação. O SNS viu sobrecarregado e sem resposta para, sobretudo, durante o segundo pico da vaga, aliás, o pico da segunda vaga, para outras condições de saúde. Houve uma falta de clareza, aliás, uma mudança até de 180 graus para o uso obrigatório de máscaras, que primeiro davam uma falsa sensação de segurança e depois passaram absolutamente obrigatórias. Houve uma falta de coordenação entre as diferentes autoridades de saúde em Portugal. Houve uma pouca resposta à emergência que não devia ter sido preparada nos momentos da calmia e não apenas no fim, na preparação eficaz das várias vagas. Podemos também falar no alívio das medidas no Natal de 2020, que ninguém estava à espera, mas que já se ouviam vozes de especialistas dizendo que esse alívio das medidas no Natal de 2020 poderia ir a aumentar os casos e dar origem a um novo lockdown, e foi realmente isso que aconteceu. E, portanto, nós temos que defender que a avaliação do risco tem que se preparar no terreno. E nada melhor do que ter aqui o Sr. Coronel para nos explicar como é que podemos fazer melhor essas avaliações de risco, nomeadamente na preparação das vacinações, quando, aliás, Sr. Coronel, nós vemos agora notícias de que a própria DGS não tem vacinas para o Plano Nacional de Saúde. E, portanto, não havendo vacinas para o Plano Nacional de Saúde, eu gostava que o Sr. Coronel nos viesse aqui ensinar o que é que o Exército pode ensinar à DGS para que o Plano Nacional de Vacinação corra tão bem como a vacinação à Obrigada, Covid-19. Sr. Deputado. Queria só terminar com uma última pergunta, Sra. Presidente, se me dá a tolerância, é que, de facto, muitos doentes não Covid foram deixados para trás no SNS. Isso originou uma enorme mortalidade extra-Covid. O Partido Chega entregou aqui também um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito ao excesso de mortalidade não Covid. Isso foi também chumbado pelo Partido Socialista e, de facto, a minha pergunta
assim mais abrangente é o que é que nós podemos fazer para preparar no futuro novas epidemias e preparar melhor a saúde pública em Portugal para lidar com este tipo de desafios sanitários. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Coronel Penha Gonçalves. E quero lhe dizer só 2 ou 3 aspectos. Um deles é que não há pior coisa do que nós não aprendemos com os próprios erros. E, de facto, todo este processo feito até agora implica um balanço, fazer uma avaliação daquilo que correu bem, daquilo que não correu menos bem. De facto, há muito para se avaliar como positivo, mas também há aspectos que importa considerar, porque não sabemos se não vamos estar colocados perante desafios idênticos ou até mais graves e que possamos daqui tirar lições e aprendizagens. E esta questão dos interesses das multinacionais está visto que não fizemos uma aprendizagem, continuamos a pôr aquilo que é a defesa da saúde das pessoas à frente, atrás dos interesses das multinacionais, que nos mais diversos níveis nós identificamos como elas colocam as suas exigências em termos económicos ou financeiros, não os interesses da saúde da população. Mas há aqui um outro aspecto que tem a ver com o diagnóstico, ou seja, também fazer o diagnóstico errado, de certeza absoluta que depois implementamos as medidas e as soluções que não são as melhores. E, portanto, importa também fazer todo esse diagnóstico da situação como decorreu, como está a decorrer neste momento. E das questões que eu gostaria de fazer, bem percebo que o Sr. Coronel já aqui deixou claro quais são as competências e a área de intervenção do grupo de apoio, naturalmente que tem a ver mais com as questões de logística e disponibilização e distribuição, essa garantia que é fundamental, muita articulação que é necessária para o agendamento, convocatória, se numa fase era muito importante isso, os sistemas de informação, tudo isso, mas agora há mais facilidade, pela diminuição da procura. Mas também uma questão muito rápida que tem a ver com a imunidade de grupo. Pela evolução da doença, pela evolução do processo de vacinação, todos essas variáveis em conjunto, a imunidade de grupo para a Covid-19 mantém-se em níveis tão elevados como os 95% de vacinação ou, de facto, tendo em consideração que o vírus está em circulação na comunidade, existe até a imunidade natural em curso, se a imunidade artificial, neste caso pela vacinação, e a imunidade de grupo se reduz para esta vacina, para esta doença, não sendo ela já tão virulenta e tão agressiva como foi nas fases iniciais. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Coronel Penha Gonçalves, para responder esta segunda ronda, até 4 minutos, por favor. Muito obrigado. Eu queria começar por fazer aqui algo que já devia ter feito. Este processo de vacinação tem muito sido caracterizado, digamos assim, pelos números e esses números refletem um pouco o sucesso da operação. Mas o que eu gostaria também de dizer é que esse sucesso, pelo menos a meu ver, e para deixar até, enfim, para a memória futura, isto bem claro. O sucesso tem 3 ou 4 vetores. Um primeiro vetor que foi vetor de organização, em que nós estivemos mais envolvidos, que foi ao nível do planeamento, da execução e da monitorização da qualidade do processo. E, portanto, todos esses instrumentos e todas essas metodologias de trabalho estão agora a ser, digamos assim, transitadas para dentro do Ministério de Saúde e, particularmente, para dentro da Direção-Geral de Saúde, que tomará, pelo menos em parte, estas competências. Depois houve uma outra área que já foi aqui sublinhada pelos senhores deputados, e eu também não quero deixar de sublinhar para não parecer injusto, que foi um empenhamento de toda a estrutura de cuidados de saúde primários neste processo, desde os diretores executivos até, enfim, aos funcionários que nem sequer eram profissionais de saúde, por todos os profissionais de saúde e muito especialmente pelos enfermeiros que estiveram sempre, nunca vacilaram, por assim dizer, nunca vacilaram durante todo este processo. Isso foi, digamos assim, um conforto que se pôde ter para o país contar com o processo corresse bem. Depois há uma adesão da população que tem razões históricas, eu concordo, mas também houve razões comunicacionais para que as pessoas aderissem. Houve uma comunicação que foi muito importante em termos da comunicação de risco, que aqui já se falou, enfim, da avaliação de risco, que é muito importante manter essa cultura de comunicação com as populações para podermos ter a sua, digamos assim, a sua adesão ao processo.
E como eu disse ainda há pouco, um outro fator que também foi importante nesta adesão da população foi realmente este mecanismo do agendamento ativo. Porque havia pessoas sem conta de dizerem: se me chamarem, vou-me vacinar, se não me chamarem, não vou vacinar. E, portanto, é um processo que este processo de agendamento ativo vai um pouco quebrando essa inércia da pessoa tomar a iniciativa de se ir vacinar. E, portanto, os mecanismos de agendamento ativo ou da compensação do agendamento ativo têm que ser mantidas, de algum modo, para mantermos este tipo de adesão. E depois, uma injustiça que eu fiz e que realmente deverá ser feita foi o envolvimento dos municípios, especialmente naqueles picos de vacinação massiva, em que a operação destes centros de vacinação se deveu muito ao empenhamento das autarquias e na disponibilização de espaços, mas também na sua operacionalização, na segurança, em múltiplos aspectos. Não queria deixar disso em aberto. Agora, voltando, enfim, um pouco aos pontos que foram postos nesta ronda e que têm um bocadinho a ver com a internalização do processo. Como eu disse, a DGS está a gerar estas capacidades que não eram capacidades da DGS. A DGS é sobretudo uma instituição normativa, que emana as orientações técnicas e define todo o enquadramento técnico da área da saúde, mas não tem um componente, digamos assim, mais operativo, e é isso que estamos neste momento a fazer a transição dessas metodologias. E eu creio, e isto liga com perguntas que foram feitas pelo Sr. Deputado Chega, mas também do PCP em relação às oportunidades do futuro, não é? Como é que nós podemos aprender com aquilo que fazemos. Nós fazemos relatórios internos, que nós chamamos de relatórios de pós-ação, em que são identificadas essas oportunidades de melhorias e, portanto, em cada fase tentamos implementar as oportunidades de melhorar o processo que foram identificadas na fase anterior. Vamos também deixar, digamos, essa metodologia de trabalho na DGS e vamos tentar que todos estes mecanismos que se mostraram eficazes, porque houve muitas coisas que tentamos também que não resultaram, não é? Mas aquelas que resultaram, vamos tentar deixá-las, disponibilizadas ao Ministério da Saúde e aos organismos centrais do Ministério da Saúde. Era este. Muito obrigada, Sr. Coronel, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez cumprimentar o Núcleo de Apoio ao Ministério da Saúde em Vacinação. Temos esta audição dada como concluída e retomamos a segunda parte da reunião dentro de 10 minutos. Muito obrigada.